Bom, pessoal, então, voltando à nossa aula aí de logística reversa, né? A gente havia parado ela no meio, no meio não, quase que no começo. Vou tentar acelerar um pouquinho, tá? Para não ficar muito longa essa aula. Ela é uma aula que normalmente, mesmo quando eu dou ela presencial, ela demora 2 dias para serem dados, que é uma aula com conteúdo meio extenso. E é um conteúdo muito importante, porque a logística reversa, ela não só é um viés inovador da política nacional, como a política nacional vai sempre falar sobre a logística reversa, sobre responsabilidade pós-consumo, sobre responsabilidade compartilhada e coisas desse tipo, que fazem menção a gente sempre à logística reversa. A gente precisa entender muito bem a logística reversa, certo? Então, voltando ao nosso apresentação, a gente tinha parado nesse slide, certo? No artigo 33 da política. E no artigo 33 da política, ele vai dizer o quê? Minha cachorra tá fazendo um barulho aqui do lado. Chega de cavar aqui. No artigo 33, ele vai falar quais são os itens que são obrigados a implementar esse sistema de logística reversa, tá? É aquela história de implementar esse sistema de logística reversa independente de um sistema público que faça esse tipo de atividade. Ou seja, a empresa não tem que esperar o sistema público fazer isso. Ela pode fazer parceria com o sistema público? Pode. Ela pode fazer parceria com outras empresas do setor dela? Pode, tá? Mas o importante é que ela tem que ter um sistema de logística reversa, independente de se o município faça ou não, tá? Então, são obrigados a estruturar e implementar sistema de logística reversa mediante ao retorno do produto após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de... Aí ele vai falar tudo aquilo que precisa, tá? Agrotóxico, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem após o uso constitua resíduo perigoso. A gente já viu o que é resíduo perigoso. Resíduo de embalagem de agrotóxico é perigoso, tá, pessoal? E o agrotóxico é o que a gente tem de mais tradicional, vamos dizer assim, na logística reversa brasileira. Porque antes da gente implementar o sistema de logística reversa, os agricultores já eram obrigados a fazer aquela tríplice lavagem da embalagem. Aí ele tem que devolver a embalagem quando ele vai comprar um novo agrotóxico, né? Como se fosse uma proposta meio de casco, né? De refrigerante, você devolve um e pega um novo, né? Então, os agrotóxicos já precisava ter logística reversa de embalagem por uma questão de saúde, né? E por uma questão também de contaminação, lógico. Ou qualquer outro produto que a embalagem constitua um resíduo perigoso quando a gente acabou de usar, certo? Então, qualquer coisa que seja um resíduo perigoso, é necessário que a empresa crie um sistema de logística reversa. Pilhas e baterias é um sistema que é obrigado a ter logística reversa. A gente já falou sobre pilhas e baterias aqui, eu falei sobre bateria, dei um exemplo aí de que aconteceu comigo uma vez, né? Aí tem os papapilhas de banco, aquelas coisas que a gente tem que dar um destino, porém a responsabilidade daquela empresa que fabrica a pilha dar um mecanismo para a gente devolver para ela. Então, se vocês entrarem no site dos fabricantes de pilha, você vai ter essa logística reversa colocada lá pelo fabricante, tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre a lei do sacoleiro e tal. Eu vou falar um pouco mais rápido lá, eu vou me concentrar um pouco falar aqui. Quando a gente compra uma pilha sem marca, né? Sem marca é aquelas pilhas que são marcas aleatórias, que a gente não sabe quem que é o fabricante, que a gente não conhece. O que acontece? Quando a gente vai fazer o descarte dessa pilha, se a gente quiser ter consciência e descartar essa pilha de maneira correta, a gente não vai ter para onde descartar, porque esse cara,
ele não vai ter uma empresa instituída. Muitas dessas pilhas entram no país por forma de contrabando, né? Por exemplo, essas pilhas que vêm do Oriente aí, da China, tigres asiáticos em geral aí, desses países, você tem os fabricantes lá, só que eles não têm operação no Brasil. E elas não vêm por meio de um importador, porque a lei diz que é responsabilidade de quem criar esse sistema de logística reversa. Dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, certo? Aí você vai lá num estabelecimento que não é um estabelecimento, vamos dizer, de comércio grande. Você vai lá numa banquinha de camelô, por exemplo. Então você não vai levar a pilha depois de usada lá no camelô, falar, ó, trouxe a pilha aqui, logística reversa, o camelô vai jogar fora no lixo, que nem você faria. Você não tem um distribuidor, porque isso veio através de, não necessariamente que seja contrabando, sabe, pessoal, mas entrou no Brasil de forma como se fosse para consumo próprio ou de forma ilegal, né? Então você não tem importador, ela veio com uma carga de outras coisas. Você tem fabricante? Tem, só que não é nem nesse país, ou seja, para quem você devolve essa pilha? Por isso que quando a gente compra algumas coisas, hoje é importante que a gente pense, tá, depois que eu for dar fim de vida nesse negócio, alguma empresa está rastreando esse produto, ela sabe que esse produto foi vendido, que foi comercializado, que foi ela que fabricou, né? Que é o que acontece quando a gente tem qualquer produto de empresa séria, né? Você tem lá o número do lote, aquelas coisas, etc., que o cara consegue rastrear, ele consegue falar, ó, essa pilha aqui foi fabricada por mim, né? Numa das empresas que eu trabalhei, aconteceu isso. O que aconteceu? A gente trabalhava numa empresa que ela era uma joint venture entre uma empresa brasileira e uma empresa japonesa, e tinha Fabricações Brasil, que tinha um nome, né? Um nome da joint venture, e tinha Fabricações Japão, que tinha o nome da empresa japonesa. Só que o que acontecia? Parte das coisas que vendiam no Brasil, elas eram fabricadas aqui, montadas aqui, vinham tudo do Japão, montava aqui, fabricava. Outras coisas não tinha fabricação e montagem no Brasil. Então vinha o produto inteiro e a gente comercializava aqui no Brasil. A gente era importador, no caso, né? Na época que eu trabalhava nessa empresa, a empresa era importadora. Então ela era responsável pelo produto, porque aí consta que o importador... Eu lembro uma vez que me ligaram pra gente de um produto grande que a empresa tinha, né? Grande em tamanho mesmo, né? Falando, ó, a gente quer devolver aqui esse produto, que é um produto de grande escala, assim, deve pesar uns 300 quilos. Como é que eu faço para devolver esse produto? Aí a primeira coisa que quando eu recebi essa ligação, eu falei, pô, mas calma aí, esse produto não é fabricação nossa. Pode ser importação, mas não é fabricação nossa. Pedi para a pessoa o número de série, etc e tal, mandei para o pessoal do comercial me retornou, falou, ó, realmente, Rafael, esse produto foi importado para a nossa empresa, a importação aconteceu dia tal, do ano não sei o que lá, 2004, se não me engano, né? 2002, uma coisa assim, foi importado pela gente, comercializado pela gente aqui no Brasil, então é fruto de logística reversa nossa. Então a gente recebeu esse produto para dar tratamento. E o que aconteceu também na época? Como era uma empresa de eletrônico é uma coisa muito complicada, né? Porque, por exemplo, se você vai para os Estados Unidos e compra um computador lá, um computador da marca X. Essa marca, ela opera aqui no Brasil, né? Mas você não comprou dela aqui no Brasil, você comprou dela lá nos Estados Unidos. E as operações normalmente são separadas, né? Você tem Operação Brasil e tal. Aí a hora que você vai devolver... Você vai lá entrar no site da empresa e fala assim, opa, eu comprei na empresa X, vou entrar no site, a logística reversa é assim, assim, assim. Aí você vai lá, vai devolver para a empresa vai pegar e falar assim, ó, esse produto não é nosso, mas não é nosso. Porque é da nossa marca, mas ele não foi importado por nós, não foi fabricado por nós. Não, então, eu comprei lá nos Estados Unidos e trouxe. Imagina, essa empresa ela não ganhou o dinheiro da venda. Mas ela vai ter que pagar o processo de reciclagem, que ela vai pagar esse processo de reciclagem, certo? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente começou, né, quando começou a logística reversa, que eu trabalhava no setor eletrônico, foi bem na época que começou, a gente tinha esse problema, porque a gente não lucrou na venda, não lucrou em nada, e agora a gente tinha que arcar com o processo de logística. E aí, o que a gente fez, na verdade?
Houve eu lembro de uma reunião que a gente teve, uma reunião corporativa, né, com as corporations internacionais dessa marca, da nossa marca, que era a nossa joint venture. E o que foi estabelecido? Todo produto que chegasse na nossa mão, que não fosse importação nossa, nem fabricação nossa, mas fosse da marca, o que a gente ia fazer? A gente ia fazer a logística reversa aqui no Brasil, íamos passar para o processo de reciclagem, só que aí a Corporation Internacional ia pagar para a gente o processo de reciclagem. Tá? Por quê? Porque a gente não lucrou na hora de vender. Por que a gente vai ter esse prejuízo agora na hora de pagar isso, né? O que tem acontecido basicamente é que o setor eletrônico em particular, né, que ele vai estar aí, ó, o último dessa página aí, desse slide, o item 6, ele é um processo de logística reversa que a reciclagem dele dá muito dinheiro. Então hoje as empresas de eletrônico, elas nem pensam muito nisso, se eu fabriquei ou se eu não fabriquei. Às vezes compensa pegar os produtos eletrônicos para você comprovar que você está reciclando a mesma quantidade de produto que você vende, né? Por quê? Porque isso vai dar lucro de qualquer forma, entendeu? Então, dando lucro, não importa muito. É por isso que se você chegar, por exemplo, hoje, falar uma marca aqui, se você chegar na loja da Apple, por exemplo, e você quiser comprar um celular da Apple, o cara vai te falar o seguinte, ó, se você tiver um computador, um celular Apple para me dar de volta, né, para você trocar, fazer esse sistema de troca, eu te dou tantos reais de desconto. Mas se você tiver um computador um celular da Samsung, não sei o que, dependendo do modelo, cada modelo eu vou te pagar um valor diferente. Então, eu tenho esse aqui, ó, esse Motorola. Motorola tal, eu te pago R$150 nele, no produto, no lixo, né? No celular que você está jogando fora. E por que isso acontece, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas é basicamente porque esse tipo de equipamento, ele é um equipamento que dá venda de segunda mão, né? Então você não quer mais seu celular, que você vai lá na internet, no site lá de anúncio, anuncia lá no grupo do WhatsApp e alguém compra de você esse celular porque você não está mais querendo usar. E aí, para as empresas, isso é muito ruim, porque primeiro que ela não vende o celular novo, segundo que esse celular vai sendo, passando de pessoa em pessoa, vai sendo danificado, aí vai trocando peça, etc. Aí vai perdendo já a característica do celular íntegro, e aí que é um celular que tem as qualidades específicas. Então, para a empresa é muito mais fácil. Você vai vender por quanto um celular usado? De repente, o que você vai vender para a empresa, que você vai conseguir desconto na hora de entregar ele, pegar um celular novo, vale a pena para você do que você ficar tendo trabalho de tentar vender, não conseguir. Então, muitas vezes, hoje, muitas das empresas estão pegando o celular como forma de desconto de um celular novo. Por quê? Para fazer logística reversa. Para fazer logística reversa, basicamente por conta disso. Porque ela é obrigada a fazer logística reversa e porque a logística reversa desse produto vai dar um lucro. Tá? Muitas vezes não vai dar o lucro que ela está pagando para você. Mas como ela é obrigada a fazer logística reversa e ela tem, por exemplo, no seu processo de visão de empresa, uma consciência, ela faz isso para atender a lei e ela sabe que é um projeto que não vai dar muito prejuízo para ela, porque vai dar um retorno financeiro razoável. Então isso tem acontecido bastante, inclusive no próximo item aí, que é pneu. Pneu hoje, eu troquei pneu, Rafael, troquei pneu, entregando meu pneu usado, deixando o pneu usado na loja que troca pneu, e esse pneu usado dava desconto em cada pneu novo. Por quê? Também, pneu é obrigatório em logística reversa. Então, se eu sou um fabricante de pneu, eu vendi no ano 20 milhões de pneus, eu tenho que comprovar pela logística reversa que eu reciclei 20 milhões de pneus. Tá? Aí que a gente começa a entrar numa coisa bastante interessante. Mas, Chese, tem que ser, por exemplo, se você tem um pneu da Goodyear, você foi lá na loja da Pirelli e trocou o pneu. A Pirelli vai pegar um pneu da Goodyear. Tudo bem, é pneu. Tá? Como a gente sabe que existe essa complexidade de marca, o governo, quem cobra a lei, né?
e deveria cobrar, porque a logística reversa é muito pouco cobrado. Hoje acontece muito porque as empresas elas não querem deixar um crime ambiental, que é o descumprimento de uma lei, de uma forma tão emergente ao ponto de você chegar daqui a pouco poder ter uma multa ambiental muito grave. Então as grandes empresas, elas executam, elas cumprem a lei independente da gente ter uma fiscalização. Tá? Em resíduo acontece muito isso, principalmente logística reversa. E é claro, porque hoje já existe, por conta da logística reversa, o mercado da matéria-prima de reutilização e de reciclagem, ele já existe de uma forma bastante interessante. Então, assim, pneu, hoje o pessoal tritura pneu, o ferro você consegue mandar reciclar e ele vira 100%, naquela estrutura de ferro que fica dentro do pneu. A borracha hoje, ela é muito utilizada para fazer algumas composições de asfalto, alguns processos dentro de indústrias, para você colocar, por exemplo, triturar e colocar em campo de futebol, grama artificial, coisas desse tipo. Então existe um submercado hoje bastante importante. Então a empresa consegue fazer dinheiro com o seu resíduo. Então essa compra do seu resíduo para a empresa passa a ser viável financeiramente. E isso começou a surgir nos últimos anos, tá, pessoal? Pensando que a lei é de 2010 e a logística reversa da maioria das coisas aí tem que ter sido cumprida a partir de então, né? A partir de 2010, a gente já tem bastante coisa funcionando. Lembra que eu falei que você pode fazer aquilo particularmente ou você pode fazer um contrato? As empresas de pneu fizeram isso, um negócio bastante interessante na cidade, onde, por exemplo, para elas, muitas vezes, quando ela tem a loja da marca dela, é muito fácil, né? O cara foi lá, trocou, deixou o pneu, manda para a fábrica, quando vier o caminhão trazer pneu novo, ele leva pneu velho, então você nem gasta tanto com a logística, né? Chegou lá, pega esse pneu para entrar na reciclagem. Só que, por exemplo, você tem um monte de comerciante de pneu que não é da marca, são comerciantes de lojas próprias, né? E o que as empresas começaram a fazer? Elas começaram a criar, isso foi o que aconteceu com as grandes fabricantes de pneu no Brasil, elas começaram a criar depósitos de pneus em algumas cidades, onde esse depósito fazia o quê? Ele recolhia o pneu das lojas, né? O que acontece também? A gente tem muito mercado de segunda mão. O cara tem um pneu lá que tá faltando 4.000 quilômetros, 3.000 quilômetros de vida útil. Ele comercializa mais barato, tem gente que compra, né? É claro que aí tem um submercado de subproduto que é um negócio complicado de desfazer. Mas uma hora isso vai virar resíduo, tá? O problema de pneu é que muita gente acumula, né? Eu não vou deixar esse pneu aqui em casa porque vai que uma hora eu preciso. Aí vai dar dengue, aí tem um monte de problema. Mas as empresas sérias, tem uma hora que mesmo você tem uma loja de pneu, você vai lá juntando pneu, chega uma hora que você não tem o que fazer com pneu. Você vai fazer o quê? Jogar na rua? Jogar no rio? Então as empresas fabricantes criaram depósitos que todas elas pagavam. Então ficava muito mais barato. Em vez de cada uma ter um depósito, eles fizeram um depósito de recolhimento de pneu. O que acontece? Você vai recolhendo todos os pneus ali, desses lugares pequenos. Então você faz a sua função de logística reversa, que é pegar o produto, recolhe tudo. Essa central, que tem um funcionário, ele vai separando as marcas. Então, o que acontece? Está lá as grandes fabricantes. 99% dos pneus, hoje menos, né? Porque tem bastante pneu importado, mas vamos dizer que 90% dos pneus sejam desses grandes fabricantes. São 6, 7 grandes fabricantes de pneu no Brasil. Ele separa as marcas. Esses pneus que não tem marca, que são importados, eles são divididos proporcionalmente entre as empresas que estão ali pagando aquele depósito. E aí, quando o caminhão vem trazer pneu para uma loja da marca na cidade, ele recolhe os pneus da loja, recolhe os pneus que são da marca dele, e essa divisão dos pneus importados, para ele e leva para a fábrica, tá? Claro, por que a empresa fez isso? Imagina, são 6, 7 grandes fabricantes de pneu. Imagina se cada um tivesse que criar um depósito numa cidade. Isso é muito caro. Então elas se uniram, né? Imagina, elas são concorrentes, mas elas se uniram para fazer o quê? Vamos facilitar a nossa vida da logística reversa e torná-la mais barata. Então nós vamos abrir um lugar para recolher pneu, todo mundo junto, para facilitar a nossa vida e abaixar o nosso custo. Tá? Isso foi feito no Brasil, isso funciona em muitas cidades no Brasil. Óleo lubrificante e seus resíduos de embalagens. Tem outra coisa que a gente é acostumado
inclusive em loja que troca pneu, troca óleo também, oficina, posto de gasolina, e é a mesma coisa, tá, pessoal? O cara vai tirar o óleo usado do seu carro, sei lá quem que foi o fabricante, para ele não interessa. Para ele interessa o seguinte, ele vendeu 300 toneladas de 300 metros cúbicos de óleo naquele ano, ele tem que reciclar 300 metros cúbicos de óleo. Então o que ele vai fazer? Eles vão juntando esse óleo, o fabricante de óleo vem, busca esse óleo e leva para um processo que chama refino. Você vai refinar de novo um óleo usado, lubrificante, para você fazer o óleo de novo para outros usos, né? Então aquele óleo ele é matéria-prima, de novo, ele vai virar um outro óleo num processo de refino e vai ser utilizado para outras coisas. Embalagens a mesma coisa, você vai mandar embalagem, essa embalagem vai ser reciclada e vai poder virar, por exemplo, embalagem de óleo de novo. Uma embalagem de óleo, tá, pessoal, ela não vai poder virar... quer dizer, poder, ela até vai, né? Mas é uma coisa meio conflitante. Se você tem lá um PET, tá? Uma embalagem em PET, que tem óleo lubrificante. Aí você acabou lá, você pôs óleo lubrificante, você jogou aquela embalagem fora. Vai para uma recicladora de PET. O que acontece? Ela pode virar de novo PET para alimentação, por exemplo, um PET de garrafa. Em teoria, pessoal, por conta de contaminação, não tem problema nenhum. Ela até poderia virar um PET de garrafa, tá? Mas o porquê que não vira? Porque esse PET da garrafa aqui, ele é um PET muito mais nobre do que esse PET que a gente tem, por exemplo, para produtos de limpeza, para óleo, que são PETs mais... de menor qualidade. É um PET que o plástico dele é pior, né? É de pior qualidade. Então, eles não são usados normalmente para virar PET de novo, não por uma questão sanitária, tá? Mas simplesmente uma questão de qualidade. O plástico dele não é um plástico de mesma qualidade, por exemplo, de um PET de produtos alimentícios. O PET alimentício ele é um PET de ótima qualidade. É a melhor qualidade que tem de PET, os PETs alimentícios. Então por isso que ele não vira. Na verdade ele vai virar PET de novo, você vai virar grânulo para você reciclar PET, mas esse PET vai virar o quê? Ele vai virar garrafa de óleo de novo, vai virar garrafa de produto de limpeza, coisas desse tipo, porque ele é um PET de pior qualidade, tá? Então basicamente isso que a gente vai ter, mas as embalagens também são recicladas. Lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio, mercúrio e de luz mista. Lâmpada obrigatoriamente também tem que ser reciclada, porque a lâmpada ela tem um componente dentro dela que é tóxico, é um gás que é tóxico. Então você tem um processo de tratamento dessa lâmpada que ele vai fazer um sistema que a lâmpada, que quando você faz a logística reversa da lâmpada, por quê, né? Aquela lâmpada ela vai ser tratada e ela vai tirar esse gás de dentro e aí ela vai virar vidro e algumas outras coisas ali que podem ser recicladas também, tá? Reciclagem de vidro, pessoal, é uma coisa muito difícil, muito complicada. Quando vocês forem beber coisas assim que não sejam retornável, evitem o vidro, porque o vidro é um negócio difícil de ser reciclado. Não é que é difícil, não tem viabilidade de reciclagem vidro. Você não tem utilização quase para esse vidro. Me lembro na época que eu trabalhava no setor eletrônico que a gente tinha muito tubo de televisão. Quem é mais vai lembrar e quem é mais velho os tubos de televisão, né? Eles são aquela televisão de tubo que não é aquelas LED fininha, que é aquela televisão grandona, né? Todo mundo já deve ter visto uma dessa. Aquele sistema de vidro é um vidro enorme, grosso assim. E a gente tinha muito tubo lá na fábrica de televisões antigas, e até porque a empresa que eu trabalhava era a única empresa do Brasil que ainda produzia televisão de tubo. Ela tinha um mercado muito grande de televisão de tubo, principalmente para hotéis e pousadas, essas coisas que tem que comprar um monte de televisão, que é caro. Eles acabavam comprando as televisões de tubo que são mais baratas, né? Então tinha muito tubo de televisão na empresa, mas muito, muito mesmo. Assim, pensa um mar de tubo de televisão. E no começo a gente até desenvolveu um parceiro para fazer a reciclagem, né? Esse parceiro ele pegava os tubos para fazer bola, como se fosse bolinha de gude, tá? Era uma espécie de bolinha de gude, mas basicamente ele usava para vender para as empresas químicas que faziam spray, né? Sabe aquele spray de pintar quando você
chacoalha ele, faz aquele barulho, né? Que tem uma bolinha lá dentro batendo. Aquela bolinha é uma bolinha feita de vidro. E aí a gente vendia para ele fazer a bolinha de vidro. Mas o problema é que, assim, a demanda dele em fazer bolinha de vidro não era nem perto da nossa de vender televisão, tubo de televisão. Então, assim, a gente tinha 1 zilhão de tubos de televisão, ele não precisava nem de 10% do que a gente tinha para fazer bolinha de gude, porque assim, não tem tanto spray assim à venda. Tem bastante spray à venda? Tem, mas tem muito mais televisão, né? Que a gente tinha lá. Então, e aí você imagina que reciclagem de vidro é uma concorrência enorme, porque tem pouca coisa que se faz com vidro. Então tem muita gente tentando vender muito barato. Então, assim, passa a não ser muito viável para o cara. No caso da televisão de tubo nossa, como o tubo era um produto perigoso, a gente fazia descontaminação, vendia o vidro, e pra gente, às vezes nem vendia, a gente dava o vidro, que senão a gente tinha que pagar para tratar. E para destinar aquele vidro, então para a gente às vezes dar era mais barato do que pagar para tratar. A gente fazia o tratamento, né? Só que a gente tinha que pagar para destinar o vidro, então a gente, em vez de pagar, a gente dava para o fabricante. Então o vidro é um negócio bem complicado que a gente tem de reciclar ainda. A gente tem poucos usos para o vidro, essa é a verdade. Poucos usos nobres para o vidro reciclado. E o processo de você reciclar vidro não é tão simples quanto um plástico, por exemplo, que você consegue derreter, fazer ele virar pellet de novo, como um metal que você derrete, aí você refaz ele em outra forma, mistura com outra liga. O vidro é um negócio mais difícil, você transformar vidro em matéria-prima de novo é um negócio dificílimo, porque você tem que transformar em um reuso de vidro. Não é uma coisa tão simples de fazer. O vidro é um negócio mais complicado, é difícil o comércio de vidro de resíduo, tá? De resíduo de vidro é meio complicado, mas de qualquer forma, a gente vai ver nos itens seguintes que se você vender um produto em vidro, você vai ter que dar logística reversa sobre esse vidro também. Produtos eletrônicos e seus componentes. Bom, aí a gente tem produtos eletrônicos em geral, tudo isso é resíduo perigoso, né? É até interessante, eu costumo falar, então, por exemplo, eu tenho um celular aqui, esse meu celular é o celular que eu uso, aí saiu aí um novo celular, esse aqui já tá meia boca, já não tá conseguindo mais fazer o que eu preciso, bababá, eu compro um celular novo, esse aqui passa a ser resíduo, né? E ele fisicamente não muda nada, a característica dele continua igual, igual era. Eu decidi parar de usar agora. Qual que era a diferença do produto que eu usava para o resíduo? Nenhuma, né? Ele é a mesma coisa. Se eu decidisse por parar de usar esse celular nesse momento, né, não teria problema nenhum, mas ele ia virar um resíduo, né? E isso aqui passa a ser, então, do produto que eu estava consumindo, ele passa a ser um resíduo perigoso, porque ele tem componentes componentes aqui dentro que são solúveis em água, que são metais que podem contaminar solo, podem contaminar água. Então ele tem produtos ali dentro que são complicados. Aí é por isso que eles têm logística reversa. Só que tem um detalhe bastante importante, a gente vai ver também um pouquinho mais para frente, que a logística reversa de produtos eletrônicos no Brasil ainda não é obrigatória. A gente ainda não tem obrigatoriedade de fazer logística reversa. Por que a gente não tem obrigatoriedade de fazer? Porque é muito complicado. Tá? E a gente vai falar um pouquinho mais para frente dessa complicação, só para a gente exemplificar a questão dos produtos eletrônicos. Aí no parágrafo 1 diz: na forma do disposto, o sistema previsto no caput serão... caput é o artigo, tá? É essa parte onde está escrito artigo 33 e tal, ali. O caput é aquele escrito lá, tá? O sistema previsto no caput serão estendidos a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro e aos demais produtos em embalagem considerados prioritariamente o grau e a extensão dos impactos à saúde pública, ao meio ambiente e aos resíduos gerados. Ou seja, pessoal, tudo que é comercializado em plástico, vidro, metal, precisa ser reciclado. E papelão também, tá? O papelão vai estar na descrição abaixo aí. Mas papelão também. Ou seja, qualquer coisa que eu comercializo, pessoal, a embalagem é responsabilidade minha. Eu tenho que tratar a embalagem. Tá? Então foi o caso que a gente acabou de falar lá dos agrotóxicos, por exemplo.
uma fábrica de cerveja que vende long neck. A long neck é a embalagem do produto desse cara, ele tem que tratar. O PET é a embalagem, ele tem que tratar. A latinha, ele tem que tratar. Tá? Então, o tratamento, da mesma forma que eu falei que a gente tem que ir atrás do eletrônico, a gente tem que ir atrás no sistema onde é feito, onde a gente consegue tratar essas embalagens. E basicamente o que as empresas fazem hoje é investir em cooperativas de catadores, né? Algumas específicas que têm uma quantidade muito grande de resíduos que chega, as empresas compram dessas catadoras para elas poderem reciclar e fazer a reciclagem delas. Porque, né, então você tem uma empresa lá de cerveja, por exemplo, que colocou 5 bilhões de latinhas no mercado no ano. Ela vai ter que reciclar 5 bilhões de lata. Então ela vai ter que buscar essas latas em algum lugar para reciclar, porque a obrigatoriedade de reciclar essa lata é dela, né? É claro, você vai ter um sistema... no começo, quando isso foi lançado, tiveram vários testes, né? As empresas montavam uns estandes nos supermercados para tentar receber de volta os frascos, né? As embalagens. Só que ninguém leva. Você acha que você bebeu um refrigerante, uma cerveja aqui na sua casa, você vai ficar armazenando para levar lá no supermercado de volta? Você põe na rua, né? Para ser levado. Normalmente, né? Quando a pessoa tem um pouco de consciência, ela põe para ser levado pela coleta seletiva. Ou seja, esses produtos, no fim, eles vão parar nas cooperativas de catadores de resíduo, né? Principalmente nos lugares onde tem logística, onde tem coleta seletiva. E aí é muito mais fácil as empresas fazerem parceria com isso, com essas cooperativas, porque o resíduo automaticamente vai parar lá e ela vai lá e compra esses resíduos. Então, grande parte das empresas, elas têm investido, das grandes empresas principalmente de refrigerante, de cerveja, de bebidas em geral, que é onde a gente tem muito comércio disso, né, de embalagens, investido muito nessas empresas, nessas cooperativas, principalmente cooperativas grandes, que têm volumes enormes de produção de resíduo por mês, porque ele consegue chegar perto daquilo que ele fabricou e pôs no mercado. O parágrafo 3º aí diz: sem prejuízo de exigências específicas, cabe ao fabricante, importador, distribuidor e comerciante dos produtos tomar todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e a operacionalização do sistema de logística reversa sob seu encargo, podendo, entre outras medidas, implantar procedimento de compra de produtos e embalagens usadas, que é aquilo que a gente já tinha falado, disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis, a gente já falou um pouco sobre isso também, atuar em parceria com cooperativas e outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, nos casos em que trata o parágrafo 1º. Então é basicamente o que a gente falou. De quem que é a obrigação de criar esses sistemas? É dos importadores, fabricantes, distribuidores e comerciantes, tá? E a gente vai ver mais para frente um pouquinho qual que é o problema que a gente tem basicamente disso hoje. E como que vai funcionar a logística reversa, né? Então como que funciona? A lei, tá, pessoal? Se eu não estou inventando, a lei diz isso, ó. O consumidor deve efetuar a devolução após o uso ao comerciante ou ao distribuidor dos produtos e das embalagens, que estão previstas nos incisos anteriores, nos incisos 1 e 6 do caput, e de outros produtos ou embalagens objetos de logística reversa na forma do parágrafo 1. Então, o que o consumidor tem que fazer? Ele tem que devolver isso para quem comercializou ou para o distribuidor. Isso é o que diz a lei, tá? O comerciante e distribuidor deverão efetuar a devolução ao fabricante ou ao importador dos produtos e embalagens reunidos na forma dos parágrafos anteriores aí. Os fabricantes e importadores darão destinação ambientalmente adequada aos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada. Ou seja, então, eu, consumidor, devolvo para o vendedor ou para o distribuidor e vendedor vão devolver para o
importador, se for um produto importado, ou para o fabricante, se for fabricado aqui. E esse importador e esse fabricante vão ter que fazer o quê? Dar uma destinação final ambientalmente adequada. Então, normalmente, reciclar esse produto e aquilo que virar rejeito, que não tiver mais o que fazer no processo de reciclagem, você vai encaminhar para um aterro sanitário sério, um aterro sanitário legalizado, etc. e tal, para você dar a sua disposição final ambientalmente adequada. Se o titular de serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, por acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o setor empresarial, encarregar-se de atividade e responsabilidade dos fabricantes no sistema de logística reversa dos produtos e embalagens, as ações do poder público serão devidamente remuneradas na forma previamente acordada. Isso quer dizer que as empresas podem fazer esse acordo com as cooperativas, com a prefeitura, por exemplo, que é o titular de limpeza urbana, ou com a empresa que faz o sistema de limpeza urbana da cidade, e ela pode receber por isso, tá? Então, esse é um mecanismo que a lei abriu para que as cidades, quando elas façam esses serviços para a iniciativa privada, se eles tiverem um acordo, ela possa receber por esse serviço prestado, tá? Então, não é porque ela disponibilizou isso publicamente que ela tem que fazer isso para os fabricantes de graça. Ela pode receber por executar esse serviço aí para o fabricante. Com exceção dos consumidores, todos os participantes do sistema de logística reversa manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades informações completas sobre as realizações de suas ações e suas responsabilidades. Lembra que eu falei aquilo? Eu fabriquei tantos, então eu tenho que reciclar tantos. É isso que ele está falando aqui, com exceção de nós consumidores, que nós não temos essa conta. Os comerciantes, os distribuidores, importadores e fabricantes, eles têm que ter esses dados disponíveis para os órgãos ambientais, municipais, estaduais, federais e tal, de quanto que ele está fabricando, quanto que ele está reciclando, quanto que ele está fazendo. É um balanço de massa, basicamente, né? Eu produzo tanto, ponho tanta quantidade no mercado, eu tenho que reciclar tanta quantidade, certo? Uma quantidade semelhante ao que eu estou colocando no mercado é o que eu tenho que reciclar. E esses dados têm que estar disponíveis, tá? Isso é o artigo 33 ainda. Então, basicamente, o que a gente tem aí é isso, né? O consumidor, ele deve devolver isso, tá? Isso é o que está escrito na lei. Deve devolver isso para os distribuidores e comerciantes, que devolvem para os fabricantes e importadores, que vão dar a destinação final ambientalmente adequada. Aí a gente tem alguns instrumentos econômicos que a legislação permite a nós, né? Então, o poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender prioritariamente as atividades de prevenção e redução de geração de resíduos sólidos no processo produtivo. Então, isso quer dizer o quê? O poder público ele pode instituir, ele pode criar linhas de financiamento, BNDES, qualquer coisa desse tipo, para ajudar isso, né? A prevenção e redução de geração de resíduos no processo produtivo, desenvolvimento de produtos com menor impacto à saúde humana e à qualidade ambiental no seu ciclo de vida, que é o que a gente trata lá na nossa disciplina eletiva de ecodesign, que daí seria bem isso, né? Desenvolvimento de produtos, já pensando na reciclabilidade no ciclo de vida dele, implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas ou outras formas de associação de catadores, etc., reutilizáveis e recicláveis formados por pessoas físicas de baixa renda. Então, a gente pode ter incentivo público para comprar maquinário, por exemplo, equipamento para essas cooperativas. Desenvolvimento de projetos de gestão dos resíduos sólidos, estrutura de sistema de coleta seletiva e de logística reversa, descontaminação de áreas contaminadas, desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas aplicáveis aos resíduos, desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e reaproveitamento dos resíduos. Então, para tudo isso, no artigo 33 ainda, a política traz instrumentos econômicos, ou seja, formas do governo ajudar as empresas a implantarem esses sistemas. E quais são os prazos? A obrigação de implementação dos planos estaduais e municipais entra em vigor em 2 anos, 2012. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, 2014, 4 anos depois da publicação da lei. E a logística reversa de produtos eletrônicos será implementada progressivamente segundo o cronograma estabelecido em regulamento. Isso é o que diz a lei para a logística reversa de eletrônico. De todos aqueles componentes de logística reversa, o único que ainda não entrou em operação foi o eletrônico, tá?
E a previsão na época da publicação do regulamento aqui tem a portaria número 113, de 8 de abril de 2011, que ela aprovou o regimento interno do Comitê Orientador para a Implementação de Sistema de Logística Reversa. Então a gente tem, na verdade, esses comitês orientadores que eles ficam discutindo como é que vai ser a implantação do sistema de logística reversa. Por quê? Porque o sistema de logística reversa é um negócio muito complicado, principalmente de eletrônico, tá? E agora a gente vai entrar um pouquinho, depois de ver a legislação agora, nesse caso específico. E aí o que diz? As ações ou omissões de pessoas físicas ou jurídicas aos preceitos dessa lei e seu regulamento acarretarão sanções penais administrativas previstas na Lei 9.605 de 98, a Lei de Crimes Ambientais. A Lei 9.605 é a Lei de Crimes Ambientais. Então, se você não cumprir alguma dessas coisas que a lei pede, você vai estar sujeito a sanções administrativas e penais, conforme a Lei de Crimes Ambientais traz, certo? Aí, saindo do nosso cronograma aí, vimos aí basicamente a lei e o decreto, o que eles dizem. Agora vamos um pouquinho para a parte de logística reversa, que seria o processo de logística empresarial contrária, né? Que seria o processo de você pegar a matéria-prima, fabricar, que é o fluxo comum, né? Pegar a matéria-prima, montar, fabricar o produto e vender, né? Agora a gente tem um processo contrário dentro da fábrica. Você entra com o produto pronto e você tem que sair com matéria-prima. Então você tem que desenvolver esse processo ou dentro da sua empresa ou terceirizar, né? Na empresa que eu trabalhava, a gente começou tentando terceirizar, depois a gente foi implementando um processo dentro da empresa, né? A gente chamava de uma fábrica -1, né? Que seria uma fábrica ao contrário mesmo, né? O contrário da fábrica, que é você sair de produto e virar matéria-prima, e não o contrário, que é o comum que a gente tem como logística tradicional. Aí a gente não está falando de logística de transporte, tá, pessoal? A gente está falando de logística empresarial mesmo, que é a logística de você entrar com matéria-prima e sair com produto lá no final da cadeia. E aí você tem, claro, eu vou deixar o slide para vocês lerem aqui, mas basicamente o fluxo direto e o fluxo reverso, ele tem muitas diferenças, né? Por exemplo, enquanto no fluxo direto você tem uma estimativa de demanda, por exemplo, eu estou chegando aqui no mês comum, eu tenho uma demanda de 5.000 produtos. Agora na logística reversa, quando você vai falar assim, que eu vou receber produto para desmontar, quantos produtos vai chegar para mim esse mês? Eu não faço a menor ideia, eu não consigo prever isso, a não ser que eu tenha um histórico muito grande já disso, mas porque eu vou depender das pessoas quererem devolver esse produto. É claro que quando a gente está falando, por exemplo, de um fabricante de bebida, ele sabe mais ou menos quanto ele pega de produtos para serem reciclados numa cooperativa, né? Ele tem essa demanda. Agora imagina para o cara do eletrônico, né? Eu vou focar bastante no eletrônico, porque o eletrônico é um caso mais complicado, que você tem, onde você tem um mercado de segunda mão muito, muito, muito forte, e aí é difícil de você prever isso, principalmente se você é um vendedor que vende para o mercado consumidor individual, que somos nós, né? Compramos um computador, né? Um telefone, diferente de, por exemplo, se você vende para uma empresa, né? Então você vai lá e vende 10 mil computadores para uma fábrica, para uma empresa grande. Aí depois de 4, 5 anos você vai lá nessa empresa e fala assim, vamos trocar os 10 mil computadores? Eu te vendo, você me dá os 10 mil computadores antigos, eu te dou um desconto de tanto em cada computador e você pega tudo novo. Ótimo. Então essas vendas corporativas são mais fáceis da gente prever, porque daí você consegue saber para todo mundo que você vendeu, pensar na proposta que você vai fazer para trocar o produto novo o velho pelo novo, e aí você tem uma demanda de logística reversa. Então, isso vai depender de empresa para empresa. Muitas vezes é muito difícil esses cálculos, os preços não são muito uniformes, você não consegue pagar o mesmo valor, diferente do que por exemplo, comprar matéria-prima, que também varia bastante de preço, mas nesses casos é pior ainda, tá? E as incertezas do fluxo de retorno, você tem muita dificuldade, é difícil você fazer marketing disso, é difícil você fazer gestão de estoque disso, porque
É uma coisa você fazer gestão de estoque de peça, que é tudo pequenininho. Outra coisa é você fazer gestão de estoque de produto, que é um monte de produto, né? A empresa que eu trabalhei era uma empresa interessante, porque hoje ela deve ter quase 90 anos de atuação no Brasil, aí 80, 90 anos de atuação. Então a empresa calculava que ela tinha 50 milhões de produtos no campo. No campo era na mão das pessoas. Então 50 milhões de produtos que já foram vendidos há um bom tempo, né? E contando os atuais, sei lá, uns 40 milhões de produtos que foram vendidos há um bom tempo. Quando que esse produto vai voltar? Será que vai voltar? Será que o cara que comprou aquela televisão já revendeu para 1, para 2, para 3? Esse terceiro que comprou aí, ele tem consciência de logística reversa, ele vai devolver? Ou será que esse produto já foi parar num fundo de vale aí num rio, o cara jogou fora em qualquer lugar? Ou, sei lá, deu para alguém que resolveu guardar no fundo de casa, desmontar e pegar uma peça? Sei lá, você não sabe o que aconteceu, né? Então o setor eletrônico tem muito dessa dificuldade, principalmente aí. Que é um pouquinho diferente do caso dos pneus, das lâmpadas. Lâmpada também é um negócio complicado, porque dificilmente você vai atrás de uma logística reversa, diferente de você ir lá no cara, troca o seu pneu, pega o usado, né? A lâmpada não, você não vai lá na loja de lâmpada e dá a lâmpada velha e compra uma nova. Nunca vi isso, nunca vi uma promoção dessa de lâmpada. Mas pode ser que comece a acontecer, né? E a gente tem dois tipos de logística reversa que são bastante interessantes nas fábricas. A gente tem logística reversa de pós-venda, que é exatamente isso. Eu vendi, o cara consumiu, e aí isso retorna para mim, tá? O que acontece? A gente tem, por exemplo, produtos de sinistro. Se bem que sinistro não é nem pós-venda ainda. Pós-venda seria basicamente isso. Produto com defeito, que você vendeu e estava com defeito, voltou, ou produto que o cara não quer mais usar, ou produto que quebrou, qualquer coisa desse tipo, as pessoas podem devolver para você o produto danificado aí, ou danificados, vamos chamar o pós-venda aí de sinistro, né? Por exemplo, você tem um caminhão de produto seu indo para uma cidade levar, e esse caminhão de repente bate, tromba, né? E aí os produtos que estão lá atrás, eles são danificados. Então esses produtos danificados você tem que fazer alguma coisa, porque agora não vai mais ser vendido no mercado comum, porque ele foi danificado. E aí você vai fazer o que com esse produto? Você vai vender mais barato, né? Aí que a gente surgiu aí também, não é uma coisa muito antiga, mas surgiu bastante aí os outlets, né? Então você tem produtos com pequenos danos aí que você paga mais barato e tal. Eu comprei muito assim já na minha vida, né? Nas montagens de república, aí eu mudei muitas vezes de cidade, e eu tinha um amigo que trabalhava numa grande fábrica de eletrodomésticos, né? Geladeira, fogão, essas coisas. E lá nessa empresa deles a gente tinha um período de compra, tem até hoje na verdade, que você vai entrando no site, de vez em quando entra um produto de outlet lá. Esse produto de outlet é um produto de quê? Ele tem um dano, mas não é um dano mecânico. O produto funciona normalmente, só que normalmente ele tem algum dano. Por exemplo, uma vez eu comprei um negócio que tinha dano na caixa. Veio sem caixa, veio só como se fosse o isopor, né? Com um papel por cima. Ele foi coberto com plástico. Por quê? Mas, pessoal, aí você vai pensar, puta, mas não é muito mais fácil o cara voltar esse produto, colocar uma nova embalagem e vender? Não, porque daí se esse produto tiver um risco, por exemplo, danificou a caixa, mas riscou, um risquinho que for, já não é um produto que você vende no mercado normal. Então você teria que vender. Aí, para o cara passar para o processo de caixa, você vai ter que enfiar ele lá no meio de um processo. Só que não tem um, né? Normalmente você tem defeito em vários, assim, 30. Aí não compensa você parar o seu processo produtivo. O tempo que você demora para reparar um produto numa fábrica, você produz 50 novos. Então não vale a pena. A empresa vale a pena vender mais barato e não ter que voltar para esse processo. Você põe algumas pessoas ali para tomar conta desses produtos que voltam. É muito mais barato do que você pensar que esse cara vai resolver esse problema e voltar isso lá para o processo produtivo.
Então você tem esses outlets aí de produtos com pequenos defeitos, mas nunca são defeitos estruturais, assim. Você não vai ter um negócio que tem um problema estrutural que vai quebrar ou que não funciona o motor, não. Problema estético, normalmente é um problema estético. Um risco, um amassadinho, uma caixa que estragou, qualquer coisa do tipo, que acontece muitas vezes em trânsito, tanto em trânsito de sinistro de carro, como, por exemplo, na hora da empilhadeira transportar, cai da empilhadeira, qualquer coisa desse tipo, tá? Então, o pós-venda e o pós-consumo, que aí seria quando o cara consumiu o produto inteiro e não quer mais, que aí é fim de vida mesmo do produto, ele não quer mais. E dentro ainda aqui desse processo, né? A gente tem os processos que você tem dentro da empresa mesmo, né? Um lote, por exemplo, que foi reprovado pelo sistema de qualidade. Aquele lote vira resíduo, né? Você vai jogar fora o lote. Então, é muito comum isso nas empresas, você vê a hora que você começa a fazer o cálculo de geração de resíduo dentro da empresa de produto pronto, produto acabado, produto que você produziu e ele virou resíduo inteiro, é gigantesco, porque aí quando a gente vai para o setor alimentício, por exemplo, você tem produto que está perto do vencimento, que não pode ser comercializado, então você tem uma infinidade de problemas aí que são de logística reversa, né? No aterro sanitário que a gente costuma visitar, a gente tem lá o sistema de logística reversa e é comum chegar lá e você ter, por exemplo, uma quantidade de material eletrônico sendo destruído. Você fala, pô, mas o que são esses produtos? Ah, é produto que deu defeito, é produto... Ou você chega lá, tem um monte de chocolate lá, de produto de doces e tal sendo destruídos. Você fala, mas o que esses doces têm? Ah, estão perto da validade, ou não passou na qualidade, ou são frutos de processo de bater o caminhão. Todas essas coisas, eles acabam indo e isso vira resíduo. Isso vai ser destruído de alguma maneira, tá? Destruído por quê? Porque muitas vezes o que a empresa quer? Ela quer descaracterizar aquele produto. Por que ela quer descaracterizar, pessoal? Isso é muito importante. Porque aí você fala assim, mas por que você não vende isso? Tipo, um negócio assim, ó, tá para vencer daqui uma semana. Por que em vez de você jogar fora da fábrica, jogar fora, ela não vende para os funcionários? Porque aí você imagina, ela vai vender muito mais barato para o funcionário vai comprar um monte, aí vai vender na rua dele, aí o cara não vai ver a data de validade, talvez, vai consumir o produto, aí vai passar mal, e aí, de repente, vai pôr a culpa na empresa. Então, assim, ela não pode arcar com esse tipo de problema. Ah, mas se o cara ficar guardando na casa dele, comer e passar mal, acontece a mesma coisa. Sim, só que ela já está vendendo um produto que já está perto do fim de vida de consumo. E a lei também não permite você vender algumas coisas dependendo do prazo que você está de próximo do vencimento. E isso acontece bastante, né, pessoal? O cara fabrica bastante, não tem a demanda que ele estava esperando, mas ele tem que fazer alguma coisa com aquele produto. Tá? Isso é super comum e acontece em todo lugar. Aí, né, aquilo que eu falei para vocês, economia ou recuperação, no caso dos objetivos da logística reversa, que quando você quer fazer dinheiro com isso, imagem corporativa, quando você também precisa trabalhar com esses processos por conta da sua imagem, né? O caso que eu falei, por exemplo, de o cara comprar um produto e passar mal. Aquela empresa vai ficar mal na imagem dele. Nossa, eu comprei um produto dessa empresa e me fez mal. Né? Muitas vezes ele nem vai entender que ele consumiu um produto que estava vencido porque ele acabou de comprar do cara que trabalha na fábrica, sabe? Esse tipo de coisa é muito complicada de fazer. Então, as empresas, para se resguardarem, elas preferem muitas vezes descartar o produto do que vender ele, tendo a chance desse produto dar problema para a pessoa e para a imagem da própria empresa, né? Então a gente tem várias formas disso acontecer. E agora eu vou explicar rapidinho para vocês um pouquinho do caso do setor eletrônico, tá? Que a gente já está com a aula bastante adiantada, do que aconteceu, do que acontece. Aqui eu nem vou mostrar muito isso aqui, são cenários mundiais e tal. A gente teve, né, aqui começa com a resolução SMA 38, né? Porque a gente, né, na época que eu trabalhava no setor eletrônico, a gente estudou bastante isso aí. E uma das leis foi a lei do sacoleiro, que ela foi criada lá em 2009, que permitiam que as pessoas trouxessem para o Brasil
algumas quantidades de produto, né? Por exemplo, do Paraguai, de qualquer viagem internacional e coisas desse tipo aí. Só que tinha aquele problema que a gente já falou, né? De você tem um produto e aí esse produto você não sabe quem que é o fabricante. E aí isso dificultou muito a criação do sistema de logística reversa das empresas do setor eletrônico. Por quê? Agora imagina, né? Você está trabalhando lá numa empresa do setor eletrônico e aí você, né? Eu vou dar um exemplo do que eu vivia, né? A empresa que eu trabalhava, ela vendia muito no Nordeste e no Norte do Brasil. Eu trabalhava em São Paulo, na sede da empresa. Aí, por exemplo, acumulou uma quantidade de resíduos lá no Pará, né? E assim, a empresa que eu trabalhava fabricava computador, notebook, celular, televisão, aparelho de Blu-ray, na época DVD também tinha ainda na época, sei lá, esse tipo de coisa, né? Aí, como é que eu fazia para trazer? Porque não tinha onde reciclar isso lá. Eu tinha que trazer para São Paulo para fazer reciclagem. Então eu colocava tudo num caminhão e saía do Pará. Agora imagina, eu saio do Pará, aí eu cruzo uma fronteira de estado, 2 fronteiras de estado, 3 fronteiras de estado, 4 fronteiras de estado. E se numa dessas fronteiras a Polícia Federal Rodoviária me para e fala assim, ó, você está carregando produto, eu quero nota fiscal. Eu não tenho nota fiscal de lixo. Até porque, quem vai gerar essa nota fiscal? Eu estou com um produto que foi devolvido por uma pessoa. E eu não vou conseguir criar sistema de emitir nota fiscal disso, de simples remessa, ou sei lá. Eu sei que a gente se reuniu com o pessoal da contabilidade, do jurídico, etc., para discutir isso, né? Esse tipo de coisa. Como é que a gente fala? Porque, e para o cara falar assim, não... Mas se você não tem nota fiscal, isso é roubo, é furto. Você tá com 50 notebook aí dentro, 20 televisão. Quem vai garantir que você não roubou? Que aquilo lá é realmente produto de devolução? Porque você não tem nota. Você tem que quando você vai transportar produto, você precisa transportar com nota fiscal, né? Como é que você transporta um produto sem nota fiscal? Isso não dá para você fazer. É impossível você transportar produto sem nota fiscal. E o resíduo não tem nota fiscal, ele é lixo, né? Mas como eu falei para vocês, isso aqui é lixo agora. Como é que eu transporto isso aqui e falar para o cara que isso é lixo? O que caracteriza ele de ser lixo e não ser um produto? Simplesmente é porque eu não quero mais. Né? E um produto eletrônico, tudo bem, pode estar até quebrado, mas às vezes ele está quebrado uma peça dentro, não dá para você ver. Agora passa um caminhão, a Polícia Federal tá certa, ela vai parar e falar, não, isso pode ser fruto de roubo, e pode ser fruto de roubo. Porque se você libera isso de maneira, de qualquer forma, no mundo aí, no mercado, o cara fala, puta, eu vou saquear lá, assaltar umas lojas e tal, e eu vou vender esses produtos, né? Ninguém vai conferir na mudança de estado. Então a gente tinha muito problema, e aí a gente tinha um problema contábil, que o pessoal da contabilidade falava assim, tá, a gente vai entrar com esse resíduo aqui dentro da empresa. Esse produto, quando ele foi vendido, ele foi dado baixa. Ele era ativo nosso e aí ele foi vendido, saiu do nosso ativo, né? E virou dinheiro. Agora eu pego esse produto de novo e ponho na fábrica. Ele vai entrar pra gente como ativo de novo, como passivo. Como é que eu tributo isso? Como que eu faço para pagar imposto sobre isso? Tem imposto? Não tem imposto? Porque daí esse produto vai entrar na minha empresa, eu vou reciclar ele, vender, vai gerar renda. Aí eu vou tributar essa renda como? Porque eu vou tributar como produto, como lixo, como o quê? Então assim, vocês entendam que tem uma complexidade por trás de você fazer logística reversa de eletrônico que é muito complicada, né? Pneu também tem? Mais ou menos, né? Porque pneu tá... Você consegue ver o desgaste de fim de vida do pneu, que aquele pneu não tem mais uso, né? O cara transportando um monte de pneu sem uso, né? Você consegue mostrar, ó, isso aqui é do pneu sem uso, é resíduo, mas também tem dificuldade, tá, pessoal? Também tem da mesma forma. Mas eletrônico, particularmente, é uma coisa difícil de você falar. Inclusive pilha, bateria, lâmpada, é difícil você falar, não, essa lâmpada tá queimada se ela não estiver ligada. A lâmpada queimada, às vezes, para a lâmpada normal não tem nenhuma diferença. Às vezes tem um pretinho lá que tá queimado em lâmpada
principalmente lâmpada que são as de logística reversa, que são aquelas lâmpadas frias, né? Ela fica queimadinha, ela fica meio cinza assim, meio acinzentada, meio preta quando queima, mas também não há todas que ficam assim, às vezes queimou eletrônico, né? Queimou alguma coisa ali dentro. Então é muito difícil a gente fazer logística reversa de eletrônico no Brasil. Por quê? Porque tem que resolver esses problemas. É um país muito grande. Você atravessa estados diferentes. Aí cada estado tem um imposto diferente. Então você vai ter que pagar imposto sobre resíduo quando você muda de estado, toda vez, quando chega. Gente, eu sei que é uma complicação. A gente teve, quando eu trabalhava nesse setor, a gente foi criar o sistema de logística reversa. A gente teve um monte de dificuldade. A gente encontrou algumas soluções lá, mas assim, a gente sabia que aquelas soluções eram passíveis de darem problema, porque a gente estava tentando se amparar, mas era um amparo que não tinha respaldo legal, assim, indiscutível, era um amparo legal discutível, mas a gente tinha que implantar porque a empresa queria implantar, mesmo não sendo obrigado. É por isso que a gente tem até hoje essa discussão de como vai criar logística reversa no Brasil. Por quê? Porque é aquilo que a gente falou lá no começo da aula e das outras aulas. A gente tem que ter um mecanismo de interação entre as diferentes esferas da União, entre estados e municípios, entre empresas, etc. E esse trânsito, essa conversa entre estado, município, federação, é um negócio muito difícil, muito político, né? Então a gente não consegue vamos dizer, um consenso aí. E isso dificulta muito essa lei ser aplicada. E o que aconteceu nessa SMA 38? Tudo bem que isso é uma lei um pouquinho diferente no estado de São Paulo, lá dia 3 de agosto de 2011. Eu lembro que eu estava lá na empresa, a gente estava criando o sistema de logística reversa ainda, aquele negócio pensando, né, como é que ia ser. Tinha muitas reuniões dos fabricantes de eletrônico que a gente participava, ia lá ver em que pé que estavam as discussões, etc e tal. De repente, no dia 3 de agosto de 2011, sai uma lei do estado de São Paulo dizendo que as empresas, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, eles deveriam criar o seu sistema de logística reversa. Se vocês lerem aí no artigo 2º aqui, ó, tinha 60 dias de prazo para implantação do sistema de responsabilidade pós-consumo. Então, enquanto no governo federal a gente não implantou até hoje, que daí tudo bem, né? Tem uma demora muito grande, mas lá eles queriam 60 dias para implantar. Nossa, aí foi um buchicho só dentro das empresas. E a gente reunia os fabricantes de produtos eletrônicos para conversar sobre esse sistema, como é que a gente ia responder ao Estado, do governo do Estado de São Paulo, sobre esse processo, já que era um processo muito difícil da gente responder e criar um sistema de responsabilidade pós-consumo em 60 dias, né? Nesse caso, a gente já tinha o nosso sistema de logística reversa pronto, a gente já estava com o plano, estava acabando de deixar ele pronto. A gente poderia até entrar com o nosso plano, né? Mas a gente acabou entrando com um plano setorial mesmo, de todas as empresas do setor eletrônico. Todas elas entraram juntas, criando um sistema que não funcionou. Lógico que não deu certo, porque em 60 dias era um sistema assim, e vai fazer logística reversa de um produto de cada família, né? Porque no setor eletrônico a gente tem linha branca, que é produtos eletrodomésticos grandes dentro de casa, né? Geladeira, fogão, micro-ondas, coisas desse tipo. Linha azul, que linha azul é eletrodomésticos pequenos, tipo batedeira, air fryer, coisas desse tipo de produtos eletrodomésticos pequenos. Linha marrom, que é entretenimento, televisão, aparelho de som, tudo que de som que a gente tem, né, de equipamentos de som. E linha verde, que são produtos de informática e comunicação. Então, notebook, celular, coisas desse tipo. A proposta é que foi feito um produto de cada linha só em 2 cidades do estado de São Paulo. Essa foi a proposta que foi levada pela como é que chamava o órgão? Esqueci o nome. Eu sei que era a Associação dos Fabricantes de Produtos Eletrônicos, etc., né?
Mas qual que era o grande problema? Por que tem uma outra dificuldade muito grande da gente implantar o sistema de logística reversa de eletrônico, tá? Para a gente entender. Eu acabei de falar para vocês que resíduo eletrônico é resíduo perigoso, certo? Resíduo perigoso. Então eu tenho um resíduo perigoso, certo? O que diz a lei? Que eu devo devolver isso aqui para o comerciante ou para o distribuidor comerciante deve devolver para o fabricante. O que acontece? É que os produtos eletrônicos, as empresas de venda, os comerciantes, distribuidores normalmente é a própria fábrica, né, que tem distribuição, ou não, né, ou pode mandar para uma empresa que tem o centro de distribuição, por exemplo, essas grandes empresas que vendem eletrônico aí na internet e nas lojas e tal. O problema é que essas empresas, elas não queriam participar do processo. Ah, mas a lei obriga, Tiese. Realmente, a lei obriga. Só que eles usavam uma desculpa muito boa. Eles usavam várias desculpas, mas tinha uma que era muito boa. E tinha toda a razão. Ele falou assim, eu não sou depósito de material de produto perigoso. Resíduo perigoso. Resíduo perigoso, eu tenho que ter licença ambiental para funcionar. Eu não tenho licença ambiental, eu sou uma loja. Se eu estiver armazenando resíduo perigoso aqui e o órgão ambiental vier aqui, ele me multa, porque eu não estou licenciado para armazenar resíduo perigoso. E ele tinha razão, ele não tinha licença para armazenar resíduo perigoso. É claro que a gente está falando, é aquilo que eu falei para vocês, tá, gente? Essa designação de você falar que isso aqui ele é produto ou isso aqui é resíduo, é simplesmente um ato de querer, não existe uma modificação física necessariamente acontecendo nesse negócio. É simplesmente o fato dele parar de funcionar um negocinho aqui dentro, ou parou, travou a tela, ou eu não quero mais. Ele passa a ser resíduo. E aí você não caracteriza. Então se o órgão ambiental chegar lá e falar assim, o que é isso? Isso aqui é resíduo. Mas que resíduo é esse? Não, é de logística reversa, eu estou pegando os consumidores. Mas quem autorizou você a armazenar resíduo perigoso? Porque isso aqui, se você não armazenar de maneira correta, ele pode causar poluição. Aí as empresas, os comerciantes falavam assim, eu não vou entrar nesse negócio. Eu não vou entrar porque eu não estou licenciado para isso. E é isso que eu falo, pessoal, que precisa resolver a lei. Porque a lei precisa falar assim, não, armazenamento de produto eletrônico, os comerciantes devem fazer e eles estão respaldados por essa lei em não necessitarem de licença ambiental de armazenamento de produto perigoso. Mas isso, ele não está fazendo destinação final, Ties, é só um transbordo. Tá bom, estação de transbordo de resíduo perigoso precisa licenciar. O licenciamento é totalmente diferente, é difícil você licenciar. Então o cara estava errado? Não. Mas o que aconteceu? Ficou tudo nas costas do fabricante. O fabricante falou, cara, eu tenho que arcar com tudo, porque eu vou ter que pegar esse produto da mão do cliente. É diferente de você ter, né? Você tem uma fábrica que vende para centenas de lojas, que vende para milhões de pessoas. Então, o que aconteceria o natural? Milhões de pessoas devolvem para centenas, milhares de lojas devolvem para um fabricante. Esse cara aqui do meio não quis entrar no processo, eu não vou entrar nesse processo. Então você tinha que fazer o quê? Uma fábrica tem que recolher de milhões de pessoas. E aí que torna o processo muito difícil, aquele processo de logística que eu falei para vocês, de não saber quando vai receber, etc., torna cada vez mais difícil. Aí você fala, mas tia, você acabou de falar que, por exemplo, se você for na loja da Apple e devolver seu celular, ele pega, então ele está fazendo armazenamento de produto perigoso, de resíduo perigoso? Está fazendo armazenamento de resíduo perigoso, tá? E como é que você... Eu não sei como é que eles estão conseguindo fazer, mas talvez esse desconto que ele dê para você, ele consiga comprovar que ele pagou pelo seu produto. E aí, como ele pagou pelo seu produto, ele vai conseguir, por causa da loja, emitir nota fiscal. Aí, possivelmente, ele soluciona um pouco do problema fiscal que a gente teria nesse caso. Tá? Lembra que eu tinha falado anteriormente. Mas ele não pode armazenar produto resíduo perigoso, não. Ele deve armazenar isso dentro da loja, a partir disso, como ele compra de você. Não, eu comprei de você e estou te vendendo um novo. Ele deve armazenar como produto de segunda mão, tá? Um produto que ficou lá para poder armazenar. Porque se ele caracterizar isso como resíduo, ele não pode, se o órgão ambiental for, dar problema, tá? Mas muita empresa ou comprou essa ideia de eu vou armazenar e
Na Copa do Mundo, a gente teve isso com televisão. Se você trouxer uma televisão velha, a gente te vende uma televisão nova. Aconteceu isso, tá? Já vi acontecer isso com loja, tem aquelas lojas de café, né? Aqueles cafés chiques. O pessoal também fazer troca de cafeteira. É você levar uma cafeteira lá velha e você ter desconto numa nova. Então isso está começando a acontecer, mas isso precisa ser desburocratizado no Brasil, senão isso dá muito problema, muito pano para manga, para você ter problemas tributários, problemas legais, multa, um monte de coisa desse tipo, tá? E a SMA 38 foi isso, foi uma lei que não funcionou, o pessoal quis ser mais, vamos dizer, o Estado de São Paulo quis ser mais realista que o rei, quis fazer uma lei que faz 10 anos que está tentando ser solucionada, o setor tinha que solucionar em 60 dias e não funcionou. Aí é o que eu estava falando para vocês de venda de mercado informal, né? Que é o que acontece muito com produto eletrônico. Então, uma pesquisa que foi feita aí, 35% das pessoas guardam produtos eletrônicos em casa depois se acabou de consumir, eu não quero mais, eu comprei uma nova. Aqui não está aparecendo para vocês aqui, ó. Aqui está escrito 29% das pessoas dão para alguém, 19% vendem, 7% jogam no lixo e 10% outros, que eu não faço a menor ideia do que é outros, tá? O que faz? Além de guardar, doar, vender, jogar fora, não sei. Faz outra coisa que não é nenhuma dessas. Isso aqui foi uma análise que a própria empresa fez, no caso da empresa que eu trabalhava, a gente fez um estudozinho lá, para ver o quanto as pessoas estavam dispostas a pagar para que a empresa que ela comprou fizesse o descarte correto dos equipamentos no fim de vida, tá? Então, a maior parte das pessoas estava dispostas, né? Disposição a pagar um sistema, vocês devem ter estudado já em economia ambiental, é um sistema de valoração ambiental, né? Quanto que custa isso, né? Então a maioria das pessoas estavam dispostas a pagar de 5 a 10 reais para a empresa poder fazer o descarte, né? Desse produto que ela consumiu. E aí a gente tem o esquema básico de logística reversa do setor eletrônico, né? Qual que é a diferença? Consumidor, no caso dessa empresa que eu trabalhava, foi isso que a gente criou, posto de assistência técnica. Vocês podem ver que a gente cortou aí, no caso, os comerciantes, porque a gente não conseguia envolver os comerciantes. Então, como é que a gente fazia? Posto de assistência técnica, como é setor eletrônico, você tem assistência técnica, sabe? Quando você quer consertar o produto, você leva numa assistência técnica autorizada. A gente tinha algumas assistências técnicas autorizadas que eram autorizadas a receber produtos de logística reversa. No caso dessa empresa que eu trabalhava, era o maior do Brasil, a gente tinha mais de 100 lugares no Brasil para entrega de resíduo eletrônico. Eu conheci, né, nesse processo, empresas que tinham um ponto de entrega. Então o cara vendia no Brasil inteiro, só que você podia entregar o produto em um lugar, que era em São Paulo. E o pior é que esse cara trabalhava com produtos grandes, produtos assim, que ocupavam áreas grandes, assim, produtos, sei lá, do tamanho de um fogão, ou o tamanho de uma geladeira. Aí imagina, esse cara tem que trazer lá, o cara consumiu o produto lá em Fortaleza, ele tem que trazer até São Paulo para entregar. Não vai funcionar, né? Lógico. Nesse caso, a gente tinha 100 pontos de assistência técnica, foi criado 110, na verdade, no Brasil, pelo menos um por estado, onde você podia, tinha vários estados que tinham um monte, né? Levava pro centro de armazenagem e triagem, pro CD, levava para descaracterização, que era uma empresa que fazia descaracterização, aí ela separava o material, ia para a recicladora e o que não era reciclável ia para a disposição final. A gente tinha um índice de reciclabilidade muito bom, passava ele dava aí entre 97% e 98%, dependendo do produto, 97% e 98% dos produtos, do material do produto era reciclável. Então a gente tinha de 2% a 3% de rejeito aí que ia para o aterro sanitário, o resto era tudo reciclado. Eu vou passar aqui direto e vou mostrar para vocês aqui no caso dos produtos eletrônicos de linha verde, principalmente, que são os mais atrativos aí. Isso aqui é um pouquinho antigo esse dado, tá, pessoal? Mas nesse caso aqui é positivo. Isso aqui há 8 anos atrás, 7 anos atrás, mais ou menos,
que quando eu peguei isso nos sites, mas você já tinha, por exemplo, ó, a Positivo já tinha sistema de logística reversa, HP, como que é o processo de reciclagem, como é que você faz para devolver o seu produto, a Dell, a Itautec, a Lenovo, a Apple ainda, a Philips, a Sempre Toshiba, aqui nesse caso, o processo da Sempre Toshiba. Então, muitos outros processos aí que a gente tinha. Aqui é um projetinho da USP que eles fizeram para pegar os produtos eletrônicos, né? Um projeto bastante interessante lá na USP, que eles fizeram para recolher produto eletrônico e eles conseguiam aí refazer equipamentos, aí desmontar e montar equipamentos, que foi bastante interessante. E aí que isso aqui, o resultado daquele projeto piloto que eu falei para vocês da SMA 38, o setor eletrônico fez algumas exigências, né, que não deveria existir entraves fiscais para movimentação de resíduos de eletrônico, a partir do consumidor, quando a devolução voluntária nos produtos em final de vida útil, ou seja, a gente tinha que envolver os consumidores nesse processo, então tinha que ter um processo de conscientização muito forte no Brasil, de que os consumidores deveriam participar disso. Não deveria existir entraves quanto ao licenciamento dos postos, centro de recebimento ou homologação do contenedor, que é aquilo que eu falei para vocês, do contentor, que eu falei para vocês, que o cara não precisava ter licenciamento para ser uma estação de transbordo, mas isso foram as exigências, né, que o setor fez, né, as críticas, vamos dizer assim, exigências que ele fez ao governo do estado de São Paulo. A participação do comerciante distribuidor quanto ao recebimento e entrega dos produtos final de vida em local indicado pelo fabricante, porque, lógico, né, pessoal, você tem as grandes lojas brasileiras, você tem elas no Brasil inteiro, né, e o fabricante, ele entrega para esse lojista. O lojista manda isso para suas lojas e vende para as pessoas. É muito mais fácil as pessoas devolverem na loja e a loja devolver para o fabricante, né? Mas com essa parte de se isentar da responsabilidade que os comerciantes fizeram, que dificultou e dificulta muito o processo de logística reversa ainda, né? E necessidade de incentivos fiscais para minimizar os custos da logística e manufatura reversa, porque é muito caro, né? Um país do tamanho do Brasil, você ficar transitando com resíduo, buscando resíduo para lá e para cá, um país desse tamanho é extremamente caro, né? E ainda mais é uma coisa que é lixo, né? Você ficar indo buscar lixo e trazer, se esse lixo não te der um lucro bom, é difícil você fazer que esse processo não dê prejuízo, né? E aí o que vai acontecer no fim? O cara vai pôr esse custo na venda, então você já vai pagar na venda esse processo de tratamento e vai para a mão do consumidor pagar isso aí de qualquer forma. Certo? Pessoal, essa aula foi um pouco rápida, eu passei aí meio correndo algumas coisas para vocês entenderem. Se ficou qualquer dúvida, me mandem pelo WhatsApp, a gente conversa, tá? E assim a gente encerra a nossa parte da matéria de gerenciamento de resíduos e vocês vão continuar na próxima aula com o professor Diego, que vai passar para vocês a parte agora de projeto de gerenciamento de resíduos, projeto de gerenciamento de resíduos municipais, tá? Então é aquela fase da nossa disciplina que a gente conversou, que é a parte de projeto. Eu vou estar acompanhando com vocês também, mas quem vai estar à frente de se encontrar com vocês e passar tudo é o professor Diego. Ótimo, obrigado pessoal, até a próxima.